Hello 9th grade, how are you guys doing? So for today's video class, we're gonna be talking about stories. Okay, I guess we started talking about stories a couple of times ago, but today we're gonna do it deeper, and that's it. So, according to the content of the book, we're gonna be working with amazing stories. What does this topic brings to us? This topic relates to any kind of story that you think it's important for you, or that you think that is extraordinary, or that changed your life, or that you studied about it in the time in the past and that you still remember until today, up to now. So what is important in today's class is to identify some kind of stories, and then I'm gonna pass to you your homework, and you guys gonna understand it really easy, and you guys gonna get along with it just fine. So that is it. So guys, for today's class, amazing stories. Histórias incríveis. O que seria uma história incrível? Uma história incrível é uma história que provavelmente te marcou em algum momento da sua vida, certo? E é provavelmente, vamos dizer assim, uns 80% das histórias que a gente aprende em português, elas têm equivalência em inglês também da mesma forma. Por exemplo, se a gente aprende algumas fables, que são fábulas em português, a gente tem várias dessas fábulas em inglês também da mesma forma. Histórias, por exemplo, que são muito comuns, que vêm da Disney, são as mesmas histórias que a gente tem em inglês. Então a gente vai dar uma transformada. E às vezes, muitas das vezes, por exemplo, os filmes que são baseados em livros em inglês, que acabam sendo traduzidos para português, e a gente tem no nosso dia a dia também. Então tá tudo interligado, tudo no inglês aí, tudo pra vocês aprenderem inglês, de uma vez por todas. Vamos lá então. O objetivo vai ser uma história. Pensa aí, think in a story, pensa numa história que alguém te contou, ou que você ouviu na escola, ou que seus pais te contavam quando era pequeno. Pode ser uma horror story, uma história de terror, pode ser uma romantic story, que a gente pode chamar de novel. Quando a gente se trata de romance para livros, a gente chama de novel, ok? Não confunde com novela aí, é outra palavra diferente. Pode ser uma comic story, uma história engraçada. Pode ser, que é humor também, é a mesma coisa. Pode ser uma action story ou um western, que a gente também já trabalhou com alguns desses tópicos. Não sei se vocês lembram, né? Então, para trabalhar com essas histórias agora, eu vou dar alguns exemplos para vocês, certo? Vou colocar um exemplo que o livro traz pra gente, vou colocar como arquivo lá no Google Classroom, na data que eu vou postar esse vídeo, para vocês terem uma outra inspiração e para vocês verem um pouquinho mais. Assim como eu vou anexar também algumas outras fábulas e histórias não completas. Mas o objetivo é o seguinte: vocês vão preencher uma ficha, certo? E essa ficha que também vai estar lá no Google Classroom é uma ficha que vai ter algumas perguntas relacionadas a uma história. Só que são perguntas generalizadas, ou seja, pode ser respondido sobre qualquer história. Aí vocês vão completar com a história que é amazing para vocês, que é uma história incrível. Não é aquela que você fala assim, vou parar para pensar e aí tem várias opções. Pensa em uma que você mais gosta em si, ok? Que desde pequeno, ou que você passou a gostar muito e que você sabe a história. Não adianta só falar que a história é amazing, porque eu ouvi a história, mas vocês não sabem contar a história, ok? Mesmo que seja em português, não tem problema. Então, o objetivo é esse. Vocês vão lembrar e relembrar dessa história. Preencher essa ficha, porém ao final dessa ficha vocês vão ter que fazer o quê? Um summarize, certo? O que é um summarize em inglês? Vamos ver se vocês lembram aí. Pensa. Summarize é um resumo. Vocês vão resumir essa história, às vezes dos pontos mais interessantes que vocês lembram, ou pode fazer um resumo do início ao fim. Não importa, ok? Mas no mínimo ali umas 20 linhas, 20 lines, com a letra considerável, ok? Sem letras gigantes, para ocupar, sei lá, 3 palavras ocupam a linha, pelo amor de Senhor Cristo, ok? E aí, então, umas 20 linhas acho que tá bacana para contar qualquer tipo de história, certo? E não é a história da vida real que aconteceu ali e a vizinha fez não sei o que lá, não, ok? São histórias, fábulas, contos, o que for. Que é bem bacana. Então pode ser a história de um livro, história de um filme, não importa. O importante é uma história que marcou você. Uma história que é amazing for you, que é incrível pra você. É uma história legal. Beleza? Então vou postar lá no Google Classroom essas ideias para dar uma inspirada em vocês. Preencham com as respostas, façam a sua ficha ali sobre essa história. No resumo de vocês vão contar essa história, mas esse resumo ele se baseia num formato de redação.
Vocês lembram como é que a gente faz uma redação bem construída? A redação ela sempre tem que ter o quê? Conectivos. Se a sua redação não tem conectivos, vai ficar uma redação meio sem sentido. Então o conectivo, ele vai dar início, por exemplo, à minha frase. Ele pode ter uma ligação, uma adição, uma contradição, certo? E ali eu posso finalizar também minha fala com um conectivo, que nós chamamos os connectives em inglês. Então eu vou colocar alguns exemplos para vocês de conectivos aí na tela, que vocês podem estar utilizando nessas histórias. São conectivos bacanas e com o tempo vocês vão pegando o jeito, certo? Que a gente aprende muito os conectivos básicos, que é and, e, but, mas, first, primeiro, finally, finalmente, por último, certo? Então assim, a gente aprende esses básicos e acaba levando para a vida toda. E eles são considerados weak, são considerados conectivos fracos, certo? É um conectivo que não enriquece seu texto, ele é um conectivo pobre. Então o que a gente vai ter que fazer? Utilizar conectivos que vão engrandecer. E é isso que eu vou passar para vocês hoje. O first pode continuar sendo utilizado no início da frase de vocês sem problema nenhum, beleza? Não tem problema com first, pode dar início na frase, ok? Aí os nossos conectivos, por exemplo, de adição. In addition, ok? Pode usar o and? Pode, mas não fica repetindo o and direto, ok? Besides, também que significa além disso, eu posso estar utilizando. Tenho conectivos de contradiction, ok? Tá certo, de contradiction. Então, eu vou falar contraction, estou misturando os conteúdos aqui todos. Então nós temos, por exemplo, o conectivo however, contudo, ok? Although, no entanto, ok? Ou even though. Então a gente vai fazer essa contradição desses esquemas. Para eu apresentar uma ideia positiva, depois uma negativa, ou uma ideia negativa no início, depois uma positiva, ó, lembra aí de um tag question. Então a gente vai estar trabalhando dessa forma, beleza? Não vou levar aquele assunto já, essa é a aula seguida da nossa aula de tag question. Não vou levar esse assunto da tag question para essa aula aqui, para não misturar. Tag question é um conteúdo um pouquinho mais difícil, a gente vai trabalhar ainda na live, na nossa próxima live. Beleza? Porque é um conteúdo que vocês têm que ter assim, ó, muito prático para a gente poder começar a trabalhar com as conversações. A gente vai finalizar o ano trabalhando somente com conversações. Então, ó, vai estudando aí, mantém o inglês fresco na cabeça. E aí, para eu finalizar, pode utilizar o finally também da mesma forma. Eles são coringas assim pra gente finalizar. O que mais enfraquece é se eu repetir muito os mesmos conectivos na minha frase, nos meus parágrafos, nos meus textos, certo? Então tenta não repetir tanto, tenta utilizar vocabulários diferentes, façam pesquisas no DeepL, que é um tradutor muito bom, não usem Google Tradutor, e escrevam sobre essa história de vocês, ok? Apresentem os pontos mais importantes, mais interessantes para vocês, porque é sobre vocês, ok? Não é sobre a história em si, é o que vocês acharam mais interessante disso. Então vocês vão vocês vão contar, na verdade, sobre a visão de vocês. Essa história é sobre a visão de vocês. Então não precisa ser muito longo, ok? Pode ser tranquilinho, no mínimo umas 20 linhas, no máximo para quem empolgar aí, tanto faz. E é um exercício que pode ser feito no caderno, mas também pode ser feito online. Quem quiser fazer, principalmente essa parte do texto, ok? No Word, para mandar, para subir como arquivo lá para o Google Classroom, pode também. Mas as questões, foquem aí, ó, as questões têm que ser feitas no caderno, beleza? Questões sobre o texto feitas no caderno, somente o texto pode ser feito no Word, para ser subido como arquivo. Porque é mais fácil, digitando vai mais rápido, beleza? Vocês conseguem fazer um texto mais claro ali, tranquilo. Quem quiser fazer no caderno também, ó, no problem at all. Então, é basicamente esse o nosso conteúdo para a videoaula de hoje. Então, prestem bastante atenção, olhem todos os arquivos anexados no Google Classroom, para vocês não falarem depois que não tinha, não vi, não tive ideia porque não tinha inspiração. Tem um monte de inspiração lá, então vão no Google Classroom, beleza? Até mais, bye bye. Bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática. Essa aqui é a nossa segunda aula do semestre. Na aula passada a gente teve uma aula que eu falei com vocês sobre profissões da modernidade, novas profissões, com o advento da tecnologia. E hoje, pessoal, já estou trazendo um outro conteúdo para vocês, um conteúdo novo.
algumas informações importantes, algumas informações legais que vocês vão aprender, que é sobre uma aula sobre armazenamento de arquivos. Nessa aula, o objetivo dela é mostrar para vocês alguns conceitos, explicar algumas palavrinhas que vocês devem ouvir, como backup, uma palavra que vocês já devem ter ouvido bastante, armazenamento em nuvem, o que é armazenar um arquivo na nuvem, o que é Drive, o que é Google Drive, iCloud, e esclarecer para vocês um pouco mais sobre isso, para quando vocês ouvirem essas palavras, que são palavras rotineiras, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu a palavra backup e às vezes não sabe o que significa. Vai fazer vocês a entender um pouco mais sobre armazenamento de arquivo, para que se armazena arquivos, a importância, a segurança, etc. E aí, pessoal, no final da aula tem atividade de homework, atividade de casa, já valendo nota, já contando nota para esse terceiro bimestre. Então, no finalzinho eu vou explicar tudo direitinho, com todos os detalhes, o que é para ser feito, como é para ser feito, e não tem muito segredo não, tá bom? E começando a nossa aula sobre armazenamento de arquivos. O que é armazenamento de arquivos? Vamos começar com a palavra principal. Quando a gente fala de armazenamento de arquivos, o que vem na cabeça? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de backup. O que é backup? Backup é uma palavra em inglês, né, no nosso cotidiano, principalmente na informática. Muitos termos são palavras em inglês, palavras de origem inglesa mesmo. Então, backup em português significa exatamente cópia de segurança. E o que é backup? O backup ele é justamente uma cópia de segurança. O objetivo do backup, como está escrito aí no slide que eu contei para vocês, é que o usuário se resguarde de uma ocasional perda de arquivos. Ter uma cópia de segurança permite restaurar os dados perdidos. Então, caso você tenha aí arquivos, fotos, vídeos, músicas, documentos, principalmente, em um computador, ele não está 100% seguro ali no computador. Por quê? O computador ele pode queimar, o computador ele pode estragar, pode pegar um vírus, o HD do computador pode se corromper, e isso faz com que você perca esses dados que podem ser importantes. Pensa aí, você armazena aí fotos de família, fotos de viagens, arquivos de aula do colégio, quando vocês estiverem trabalhando, arquivos de trabalho, quando estiver na faculdade, vocês vão ter muitos trabalhos. Pensa aí, tá fazendo um TCC, que é o trabalho final do curso, tá lá no computador, e de repente o computador estraga, porque acontece, é uma máquina, um equipamento eletrônico, e você perde todos esses arquivos. Então, backup é para evitar que, em algum caso de estragar ou corromper, você perca de vez esses arquivos. Você ter uma cópia desses arquivos segura, para caso você precise, você consiga acessar esses dados novamente. Então, aquelas fotos de família que vocês guardam há anos ali no computador, não quer perder, façam um backup, porque se por acaso o computador estragar, um imprevisto, um vírus no computador, são alguns fatores que podem fazer vocês perderem todos esses arquivos. Então, backup é isso, é uma cópia de segurança que evita a perda de dados, que vocês percam dados importantes, não importa os dados que sejam fotos, vídeos, documentos, o backup ele é uma cópia desses dados em algum lugar mais seguro. O backup ele é importante não só em computadores, mas em celular e qualquer dispositivo que tenha arquivos salvos. Então, seja um tablet, seja um celular ali que vocês guardam fotos, vídeos de família, aquele material precioso, é sempre importante ter um backup dos arquivos para caso aconteça algum imprevisto, vocês não percam de vez esses arquivos. O backup ele é oferecido algumas vezes quando vocês vão formatar o computador. Talvez algum de vocês, ou já escutaram o papai e a mamãe falando, ou já escutou alguém falando, que quando foi levar o computador para formatar, o técnico perguntou se queria backup. O que é o backup? Quando se vai formatar o computador, significa que vai apagar tudo que está ali no computador, vai deletar tudo. O backup significa salvar aqueles dados em um outro compartimento, para depois que o computador for formatado, colocar os dados de volta. Então, se você está levando o computador para formatar e quer ali que seus arquivos sejam salvos, que não perca os arquivos, você tem que pedir um backup. Você fala, eu quero formatação com backup. Aí ele vai pegar os seus dados, passar para um outro compartimento e vai formatar, apagar tudo que está ali no computador e depois voltar esses arquivos. Então, quando vocês escutarem falando essa palavra backup, quando forem pedir uma formatação,
é isso, é salvar os seus dados em algum outro lugar, fazer uma cópia de segurança desses dados e depois colocar de volta no computador. E o backup ele pode ser feito de diversas formas em diversos locais. Vamos ver algumas delas. Backup no computador. Uma das formas mais simples é fazer em mídia física, gravando em CD, DVD ou Blu-ray. Alguns computadores oferecem a opção de gravação de CD, que você coloca ali o CD, o DVD ou o Blu-ray. O Blu-ray ele é um DVD com muito mais capacidade. Enquanto os DVDs têm de 4 a 8 GB de espaço, um Blu-ray ele tem muito mais capacidade. Mas não tanto assim. O Blu-ray pode ser 16, 32, eu acho que no máximo 60 GB ou um pouco menos. Mas o Blu-ray ele é um DVD um pouco maior. O CD ele tem um espaço pequeno, o DVD tem um espaço um pouco maior e o Blu-ray ele tem um espaço maior do que o DVD e o CD. Então alguns computadores têm as gravadoras, vocês podem colocar CD, DVD ou Blu-ray virgem, que você compra em qualquer loja de informática. E aí pelo computador você grava os seus arquivos no CD, no DVD ou no Blu-ray. Quais são os problemas desse método? É um método simples porque você coloca o CD ou DVD lá e grava os dados, mas dependendo da quantidade de dados, se for ali muitas fotos, muitos vídeos, muitos arquivos, vocês vão precisar de mais de um CD, mais de um DVD, vão precisar de vários discos. Então, dependendo da quantidade de arquivos, talvez seja muito para gravar em um disco só. Aí você vai precisar de vários discos. E o maior problema dessa forma de armazenamento é que os CDs, DVDs e Blu-ray, eles precisam ser muito bem armazenados, porque eles podem ser corrompidos. O que é ser corrompido? É estragar. Se ele ficar exposto a temperaturas muito altas, se arranhar demais o CD, se o CD ficar muito velho, pode ser que quando você for precisar daquele arquivo, o CD esteja lá muito arranhado, o CD seja corrompido, porque um CD ele é muito delicado, ele arranha muito fácil, ele estraga muito fácil. Então uma das maiores desvantagens, além de você às vezes, dependendo do tamanho de arquivo, precisar de muitos CDs, uma das desvantagens é porque ele estraga muito fácil. Aí às vezes você precisa lá daquele arquivo que está no CD e o CD está arranhado e o CD não roda mais. E aí você acaba perdendo aquele arquivo. Então a primeira forma de se fazer backup são em discos como esses daqui. A segunda forma de fazer backup é uma forma mais segura e que todos vocês conhecem bem, que é o famoso pendrive. O que é o pendrive? Ele é um dispositivo mais versátil. Ele permite fácil manuseio dos arquivos, podendo levar para qualquer lugar. Todos vocês já viram o pendrive. O pendrive, ele também faz o armazenamento de arquivos, faz backup de arquivos. Vocês já salvaram, devem já salvaram arquivos em pendrive, seja um trabalho da escola, seja foto, seja vídeo. E aí o pendrive ele é de fácil manuseio, porque ele é pequeno, você coloca no bolso, coloca na mochila. Ele não estraga tão fácil quanto os discos, porém ele estraga fácil também, relativamente fácil. Se cair ou dependendo da forma que você vá utilizando ele de forma errada, colocando de forma errada, ele pode estragar. Ele é mais resistente que os discos, alguns têm até uma capacidade maior, tem pendrives de 60 GB, 64 GB, pendrive vai desde 4 GB até uns 64. E ele tem, hoje em dia tem pendrive de toda forma, tem pendrive de bichinho, tem pendrive pequenininho, pendrive maior. Então é um dispositivo que vocês conhecem bem e é um dispositivo de backup. Se vocês têm arquivos importantes no computador, que não quer perder, quer ter aí pelo máximo de tempo possível, salvem em um pendrive também, que é bem interessante, é bem seguro. Só que o pendrive também, eu acredito que o maior problema do pendrive é questão de vírus, porque você tira o pendrive do seu computador, vai colocar no computador da Lan House, coloca no computador de um colega. Se esse computador tem vírus, ele passa o vírus para o pendrive. Quando você volta e coloca o pendrive no seu computador, você passa o vírus para o seu computador. Então, não coloquem o pendrive de vocês em qualquer computador. Se vocês vão numa Lan House, tomem cuidado. Se vocês forem na casa de alguém, fazer alguma transferência de arquivos, o pendrive ele pega vírus muito fácil. Então é importante tomar cuidado com aonde vocês estão colocando o pendrive. E se o pendrive pega vírus, talvez ele fique corrompido, talvez vocês percam os arquivos ali daquele que estava ali no pendrive.
A outra forma de armazenamento é o HD externo. Não sei se todos vocês conhecem o HD externo. A vantagem desse HD externo é que ele possui um grande espaço de armazenamento, conecta facilmente no computador. Eu tenho um HD externo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o meu HD externo. Como é o HD externo? O HD externo ele é como se fosse um HD do computador. O computador ele tem um HD, só que é um HD de fora que você pode transportar, pode levar na mão. Ele é bem prático, né? Ele é uma caixinha, ele é levinho. Ele tem um armazenamento muito grande. Quando a gente falava ali dos pendrives, dos CDs com 8, 32 GB, esse HD externo ele tem 1 terabyte de armazenamento. É mais do que gigas. São mais do que 999 gigas. Terabyte é a unidade aí de tamanho depois do gigabyte. Então 1 terabyte. Cabe coisa demais aqui, muita coisa. Provavelmente eu nunca vou encher um HD desse aqui tão cedo. E aí filmes, arquivos, documentos eu coloco aqui. Ele tem um cabinho que eu plugo o cabinho nele. E consigo conectar em qualquer computador pela entrada USB. Qualquer computador eu vou lá, plugo e passo minhas informações. Então a vantagem dele é que ele é muito grande. Eu posso salvar vários filmes aqui, várias séries, vários documentos, várias fotos, vídeos. E ele é prático também. E ele é mais resistente um pouquinho do que o pendrive, principalmente fisicamente. Ele tem uma resistência maior, ele tem uma qualidade um pouco maior. Então, ele é uma forma bem tranquila aí de backup. Então, se eu quiser, por exemplo, formatar meu computador, eu posso passar tudo para o meu HD externo, levo o computador para formatação, faço a formatação do computador e depois passo os arquivos de volta. Então, essa é a vantagem do HD. Ele tem um armazenamento muito maior do que um pendrive. E é uma ótima opção aí para você guardar arquivos, aquelas milhares de fotos que você tira em viagem, aquelas milhares de selfies que vocês tiram, vídeos, filmes, gosta de baixar filme, taca tudo no HD externo, que se por acaso der algum problema no computador, vai estar tranquilinho ali no HD. Até aqui a gente falou de hardwares, né, de formas de equipamentos físicos para guardar dados. Agora eu vou falar para vocês qual é a forma mais atual de se fazer backup, a forma mais moderna e a forma mais tranquila e segura de se fazer backup, que é o famoso arquivo nas nuvens. Falar que eu coloquei na nuvem, eu fiz backup daquele arquivo na nuvem. O que é o arquivo na nuvem? Existem diversos serviços online que permitem armazenamento de arquivos na nuvem. O Google Drive, o Dropbox, SkyDrive e para quem tem iPhone, para quem tem produto da Apple, o iCloud. Todos permitem acessar online sem precisar de mídia física. O que funciona o armazenamento na nuvem? É um servidor onde ele guarda os seus arquivos ali, você acessa com um usuário e com uma senha, e qualquer lugar que você estiver, você entra ali no servidor, coloca seu usuário, digita sua senha e baixa os seus arquivos vão estar lá. Eles ficam guardados de forma online. Se você for para um outro computador, você não vai precisar levar nada fisicamente, não precisa levar um HD, não precisa levar um pendrive, você só precisa do seu usuário, da sua senha, entra lá no Google Drive, entra lá no iCloud, entra lá no Dropbox, loga e vai ter lá todos os seus arquivos. Eles ficam online e você pode baixar num outro computador, num outro celular, onde quer que seja. Outra vantagem também é que fazendo backup usando esses serviços permite não só manter os arquivos salvos em segurança, como também tem maior facilidade de acessá-los em qualquer outro computador. Segurança de que na nuvem ele não vai estragar, ele não vai ser corrompido, ele vai estar lá sempre online, você não vai precisar lembrar de carregar um pendrive. Por exemplo, você na sua casa, quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, digitou um arquivo na sua casa, fez lá um trabalho. Em vez não tem pendrive, salva ele na nuvem. Quando você estiver na sala de informática, você loga no servidor, baixa esse arquivo em qualquer outro computador, sem precisar levar nenhum produto físico, nada físico, nenhum hardware. Então o arquivo nas nuvens é isso, é deixar ele online em um servidor de algum desses sites, desses serviços aí de armazenamento, ok? Esse é o famoso armazenamento na nuvem. Quando alguém fala para vocês, armazena seu trabalho na nuvem,
deixa suas fotos na nuvem. É isso, é deixar no servidor. A maioria, na verdade todos esses, tanto Google Drive quanto Dropbox ou iCloud, costumam ter uma conta gratuita com um certo limite. Você tem um limite lá de tantos gigas para usar gratuito. Aí se você quiser expandir, quiser colocar mais arquivos, se você precisar de mais espaço, aí você paga lá um valor, uma assinatura e tem acesso a mais espaço. Mas todos eles têm ali um certo tanto gratuito que você pode salvar na nuvem. E aí quando você precisa de mais espaço, você paga por isso. Vantagens do armazenamento na nuvem, como eu falei para vocês, a segurança de que não vai estragar, não vai quebrar. Backups automáticos, por exemplo, se você botar o seu Word em backup automático, à medida que você vai digitando, vai lá fazendo seu trabalho no Word, ele vai salvando automaticamente na nuvem. Isso, para que isso é bom? Se acontecer uma queda de energia, se o computador estragar ali, der algum problema, você não tem que preocupar em perder o arquivo, porque o arquivo já está sendo salvo automaticamente na nuvem. Às vezes você coloca alguma pasta do computador e sempre que tiver arquivo naquela pasta, ele vai enviar automaticamente para a nuvem, vai fazer backup automaticamente. Então isso é muito bom, dá uma segurança muito boa. Arquivos em qualquer dispositivo. Você está no computador da sua casa, mandou arquivos ali para sua nuvem. Está no colégio, você consegue acessar seus arquivos. Foi na casa da sua tia, da prima, da avó, você consegue acessar seus arquivos também. Basta entrar no servidor, vai estar lá tudo que você deixou na nuvem. Então essas são as vantagens e ótimas vantagens do armazenamento em nuvem. E o backup, pessoal, ele não é feito só em computadores. Vocês também podem fazer backups no smartphone de vocês ou em tablet. Alguns aplicativos têm a opção de fazer o backup na nuvem, como o Dropbox, tem o Gmail, alguns serviços da Google já fazem backup. E o iCloud, para quem tem produtos da Apple, você consegue acessar ali pelo seu smartphone, pelo seu tablet e fazer backup dele. Então backup não é só para computador não. Em celular você tem ali fotos, tem arquivos importantes, não quer perder, para caso de o celular estragar, acontecer algum acidente, seja no seu tablet também, você salva na nuvem. E em qualquer celular, depois se você comprar um celular novo, pegar o celular da mãe, do tio, do pai, você consegue logar e acessar todos aqueles arquivos ali que estavam no seu celular anterior. Então o backup na nuvem ele pode ser feito tanto em computadores, desktops, notebooks, como em celulares, tablets, etc. Ok, pessoal, o conteúdo hoje é esse. Espero que vocês tenham aprendido aí coisas novas. Agora vão entender bem a palavra backup, a famosa nuvem, o que é postar na nuvem, fazer backup na nuvem. Se não ficou claro, qualquer dúvida vocês podem me procurar também. Não esqueçam, ficou com alguma dúvida, anota e me procura. Eu vou passar e explicar o homework de vocês agora. Já é um trabalho valendo nota, então não deixem de fazer, pessoal, porque a nota vai ser fechada em cima desses trabalhos que eu vou passar agora em todas as aulas. Todas as próximas aulas de informática terão um trabalho no final que vocês vão fazer, postar no Google Classroom e vai valer nota. O que vocês vão fazer? No próximo slide vai ter algumas questões, são 10 questões. Vocês vão copiar as questões a seguir no caderno, responder, fotografar e postar no tópico de informática no Google Classroom. Nada que vocês já não estão cansados de fazer, que vocês já não estão craques em fazer, que é postar atividade no Google Classroom. Eu vou criar o tópico de informática. Quando vocês assistirem essa aula, já vai ter lá o tópico de informática, vai ter lá o tópico certinho, você entra lá e posta atividade. Caso vocês não tenham caderno de informática, porque eu não cheguei a pedir, não precisa ter mesmo, não é necessário, podem usar a matéria de OPE. Pega a matéria de OPE, pega alguma folha, ou se não tiver a matéria de OPE, pega uma folha mesmo de caderno, qualquer parte ali do caderno, vamos fazer o cabeçalho completinho, nome do colégio, data, nome do aluno, professor, disciplina, informática. Façam o cabeçalho completo, aí vocês vão copiar as perguntas, responder as perguntas, tirar a foto dessa atividade e postar lá no tópico. Vale nota, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem no WhatsApp, estou à disposição de vocês. Podem mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, onde vocês me acharem aí, podem mandar mensagem sem problema. Vocês têm 7 dias
depois da postagem dessa aula, vocês estão assistindo essa aula hoje, vocês têm 7 dias para postar a atividade. Depois de 7 dias, o tópico fecha e não pode postar mais. Mas não deixem de fazer a tarefa no 7º dia, senão vocês vão esquecer. 7 dias é mais do que tempo suficiente. É para literalmente não ter aquela desculpa de que, professor, fui no médico, o dia foi muito corrido. São 7 dias para fazer uma tarefa. Então, depois de 7 dias, o tópico fecha e eu não recebo mais. E aí perde a nota, ok? Então, vocês têm 7 dias. Qual que é a atividade, a tarefinha? Essa daqui, ó. No final do vídeo, eu vou desativar aqui a câmera, porque eu não sei se está atrapalhando. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí. Isso aqui não atrapalha. As questões são essas aqui, são 10 questões. Vocês vão copiar e responder no caderno. Questão 1. Todas as questões vocês conseguem responder por base do que a gente viu na aula, que vocês viram aqui na aula comigo, do que eu falei, do que estava nos slides. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar. São 10 questões. Questão 1, o que é backup? 2, qual o objetivo de fazer um backup? 3, quais os cuidados são importantes de fazer um backup em CD, DVD ou Blu-ray? Questão 4, além do CD, DVD ou Blu-ray, quais outros dispositivos podemos usar para fazer o backup? 5, o que é armazenamento em nuvem? 6, quais as vantagens do armazenamento em nuvem? A 7, a 8 e a 9, vocês vão completar esses espaços em branco com a palavra correta. Então tem ali a frase, um espaço em branco, você vai colocar uma palavra ali naquele espaço. Isso a 7, 8, a 9. E a 10, diversos serviços online permitem armazenamento de arquivos na nuvem, cite algum desses. Pausa aí o vídeo, copia as questões e responde no caderno, ok? Voltar para cá. Pessoal, é isso, a aula de hoje. Espero que tenha sido produtivo, vocês tenham aprendido coisas novas. Na próxima aula já é um conteúdo diferente, já é uma atividade diferente, tem mais atividades. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar aonde vocês me acharem aí, mas o mais fácil é o WhatsApp, não tem jeito. Ok? Uma ótima semana de estudos, fiquem com Deus, estudem, descansem, aproveitem. Essa situação está passando, a gente está cada vez chegando mais perto do fim dessa pandemia. E qualquer coisa, contem com a gente, tá ok? Um forte abraço, pessoal, e tchau, tchau.